Revista Brasil TVT conversa agora com Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, e ex-secretário nacional de Justiça no Brasil. Boa noite, professor Paulo Abrão, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Professor, esta eleição no Peru ainda está rendendo, né? A campanha, o pleito todo com fake news, informações desencontradas, ataques constantes ao candidato eleito. E agora, depois das urnas encerradas, a candidata Keiko Fujimori não se recusa a aceitar o resultado das urnas. Professor, mas antes disso, os observatórios internacionais que estiveram presentes lá na eleição atestaram a lisura do processo, né? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente como que a OEA está vendo essa questão toda, essa manifestação da Keiko Fujimori. O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? Bom, de fato, as eleições no Peru, o resultado das eleições no Peru, hoje está nas mãos da Justiça Eleitoral. No último dia 15, eles declararam que haviam apurado 100% das atas. Esse resultado deu uma diferença de mais ou menos 40 mil votos, 45 mil votos, quase 45 mil, em favor do professor Castilho, né, contra o fujimorismo, mas existem aí um conjunto de recursos de apelação para anular um montante de quase 1.000 recursos que estão em avaliação e que agora passarão por um prazo e um período de avaliação individual de cada um deles. E a Justiça Eleitoral peruana tem informado que demorará até 3 semanas para declarar o resultado final. Ou seja, nós só teríamos um resultado final declarado talvez no final de junho ou no início de julho. Esse é um tempo que abre muitos riscos para a democracia do Brasil, do Peru, apesar de que nas últimas eleições peruanas, tanto naquela que elegeu o PPK quanto aquela que elegeu o Ollanta-Humala, de fato se demorou umas 2 ou 3 semanas para se declarar o resultado final. Porém, naquelas ocasiões não houve uma quantidade de recursos de apelação em relação a resultados de diversas atas eleitorais, na mesma quantidade que dessa vez se está apresentando. Existe uma clara estratégia do fujimorismo de judicializar essas eleições e de tentar anular atas e resultados, especialmente das zonas eleitorais que foram favoráveis ao professor Castilho. Então, como você comentava, todas as missões de observação, a priori, deram um aval de que as eleições transcorreram dentro de normalidade e que não haviam identificado alguma fratura que pudesse ser significativa para alterar esse resultado eleitoral. Mas a diferença de votos muito curta entre eles gera todo esse estado de instabilidade. Eu vejo aí pelo menos 5 riscos muito claros em relação ao que pode passar de agora até lá, devido a esse tempo de 3 ou 4 semanas para se declarar o resultado final. O primeiro risco deles tem muito a ver com essa possibilidade de interferência internacional, de eventualmente se aproveitarem dessa tramitação ordinária do sistema de justiça eleitoral para agora repensar ou gerar dúvidas sobre esse processo, provocando instabilidades nessas próximas 3 ou 4 semanas, o que é muito complicado. Também o risco de manifestações e convulsão social. Ou seja, a prática e os sinais que o fujimorismo estão dando de não reconhecimento à legitimidade dos resultados que foram apresentados, tentando judicializar, em primeiro lugar, tentando gerar uma judicialização, o termo não é correto, mas um questionamento administrativo ainda dentro do sistema eleitoral. Mas eles também já estão pré-anunciando que questionarão esses resultados do sistema de justiça. Então, esse é o segundo risco de uma interferência judicial. E o Poder Judiciário do Peru não é muito diferente do poder Judiciário de outros países, ou seja, é um órgão muito conservador e reflete mais ou menos o pensamento da elite desses países. Então, o primeiro risco de interferência internacional, o segundo risco de manifestações e convulsões sociais tentando gerar um ambiente de instabilidade que pudesse justificar a interferência das Forças Armadas, que é outro risco, uma pressão militar indefinida, e também um risco de pressão política sobre o professor Castilho.
Hoje mesmo nós vimos um partido liberal especulando a possibilidade de oferecê-lo a nomeação do ministro da Fazenda para que eles ditem a política econômica, o que desvirtuaria o próprio resultado da vontade popular de transformações dentro do país. Para pressioná-lo dentro desse tempo de 3 meses, de 3 semanas ou 4 semanas até o resultado eleitoral, para empurrá-lo a uma mudança programática que poderia ser mais aceitável por parte das elites do país. Então, é um cenário bastante complexo e, bem, nós temos que acompanhar de maneira muito atenta, porque é o tipo de situação que acontece só quando um líder popular chega ao poder. Né? Quando um líder popular que provém das bases sociais realmente chega ao poder. Porque, de outra maneira, se o resultado tivesse sido outro, há muito tempo o professor Castilho, na verdade, o candidato vitorioso já estaria recebendo reconhecimento internacional automático da sua vitória por distintos países, coisa que ainda não aconteceu massivamente como normalmente acontece. Professor Paulo, esse cenário que você pinta de judicialização de eleições não é exclusividade, inclusive, do Peru, né? Como você coloca, em vários outros países isso tem acontecido, esse mesmo cenário. Foi o caso, inclusive, aqui no Brasil, né? Com a prisão do ex-presidente Lula, essa tentativa de desestabilização da democracia e isso que chamam de lawfare, né? O uso do lawfare para desestabilizar a democracia. E também não é exclusivo de países aqui da América do Sul, porque o próprio Estados Unidos, isso aconteceu, né? Trump perdeu as eleições e judicializou esse processo. Também entrou na justiça querendo reverter toda essa eleição. Como que você vê essas tentativas, essas buscas de reverter resultado das urnas, de realmente desestabilizar a democracia, a vontade do povo? É uma ameaça às democracias mundiais? É algo que acontece em democracias mais fracas? Mas a gente teve nos Estados Unidos também, né? Como que você vê esse processo? Eu acho que tem 2 alertas importantes aí. Né? O primeiro, o de que está trabalhando muito a ideia de que o fato de que os processos eleitorais estão com uma tendência de polarização nos distintos países, que isso fosse algum tipo de indício ou elemento de instabilidade política. Sendo que, na verdade, outras grandes democracias mundiais, que têm muito claramente seus partidos mais estabilizados, os seus resultados eleitorais são sempre polarizados. Você observa esse fenômeno em países europeus, historicamente nos Estados Unidos, uma disputa entre os republicanos e os democratas, ou seja, o contexto de polarização política ela pode ser, inclusive, um sinal de amadurecimento das democracias. Então, ficar trabalhando essa ideia de que polarização ou resultados justos são riscos à democracia ou são instabilidades, é um tipo de argumento político que se trabalha para a realidade latino-americana, especialmente quando, de novo, repito, os resultados são mais favoráveis aos campos populares. Então, a tendência de buscar o sistema de justiça é exatamente problematizar e politizar uma situação que é inerente da própria democracia. O fato da população se dividir e decidir em respeito a determinados projetos que sejam apresentados para elas. É que nós vivemos sociedades pluripartidárias que têm um monte de partidos sem identidade política, que no fundo muitos deles não são partidos políticos orgânicos, e que isso vai fazendo uma certa mediação social por um campo da população que é despolitizada e que se deixa levar por esses falsos argumentos de que uma disputa eleitoral acirrada significa uma radicalização da política. E não necessariamente isso, polarização é sinônimo de radicalização. Então, para a nossa região isso é perigoso porque é quando começam a acionar tanto o Poder Judiciário quanto as forças de segurança para promover algum tipo de interferência sobre os resultados democráticos. Porque o segundo alerta é exatamente esse. Depois do precedente da Bolívia, na qual as Forças Armadas chamaram o presidente Evo a que renunciasse, né, e se tolerou essa prática como uma prática admissível, porque as Forças Armadas não têm que participar da política e não têm que interferir na política, e muito menos sugeriam ao presidente a renunciar, e quando se aceitou isso, se abriu um precedente muito grave na região. Hoje nós vemos no Peru uma carta que saiu de um conjunto de militares aposentados, chamando de que não respeitariam um resultado eleitoral que fosse considerado
por eles, não necessariamente pelo sistema institucional legítimo, ou que fosse considerado fraudado, o que é muito grave, ao ponto que empurrou o presidente da República hoje a ter que ir à televisão fazer uma declaração pública para enviar uma mensagem de tranquilidade. E agora, então, o precedente da Bolívia, essa situação que nós vemos nesse momento no Peru, e o paralelo com o caso brasileiro, que nós temos visto uma crescente militarização da política e uma participação dos militares no jogo político. Então, são dois alertas que eu acho que você tem total razão, que são muito aplicados à realidade latino-americana e que as forças dos setores democráticos têm que saber se preparar e prevenir contra esse tipo de tendência de nova militarização da política ou de judicialização da política dentro da região. Professor Paulo Abrão, o senhor já esteve na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, então como foi secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual o papel especificamente num caso como esse do Peru, agora que a gente vem passando todo esse processo todo, o que a OEA pode auxiliar, o que a OEA pode contribuir para que, de fato, os ânimos no Peru não saiam fora de controle e que, de fato, a democracia seja respeitada nesse nosso país vizinho aqui, que é o Peru? Eu acho que o melhor que a OEA pode fazer nesse momento é não se meter, ficar onde está e permitir que a própria institucionalidade peruana, com acompanhamento, obviamente, das forças democráticas da própria região, porque, no fim das contas, o que ocorre é que, depois do precedente da Bolívia, houve um certo descrédito sobre as missões eleitorais dentro da nossa região. Se ele é fundado, se ele não é fundado, essa é uma outra discussão. Porém, essa desconfiança ela foi instalada na região. Então, qualquer tipo, nesse momento, de manifestação da OEA, nesse prazo no qual o sistema eleitoral do Peru esteja ainda tomando as suas decisões, seria um fator, ao meu juízo, de interferência indevida. Porque essas missões eleitorais da OEA, essas missões de observação eleitoral da OEA, elas não são, em primeiro lugar, elas não são um fórum de validação de eleições dos países. Elas são apenas uma missão de observação para tomar nota e, eventualmente, fazer sugestões e recomendações para melhorar o sistema de justiça dos países. Não é um fórum ou uma instância para declarar a validade das eleições de um outro país, porque essa autoridade nunca foi transferida para uma missão dessa natureza. Até porque, se assim o fosse, se transferisse para uma esfera supranacional, dentro de um órgão multilateral, um poder de tal natureza, seria fundamental que essas missões elas estivessem declaradas dentro de um órgão autônomo independente, como é a Comissão Interamericana dentro da OEA. É um órgão da OEA, mas é autônomo independente, formado por pessoas eleitas pelos países com caráter, com a trajetória de idoneidade e de profundo conhecimento na agenda de direitos humanos, mas que não estão submetidos aos órgãos políticos da OEA, nem ao secretário-geral e nem às outras instâncias políticas da OEA. Então, para uma missão eleitoral da organização, ela está submetida a esses órgãos políticos. Talvez um passo que pudesse fortalecer esse tipo de mecanismo internacional fosse também dar-lhes a mesma natureza de autonomia e independência que é dado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Poderia agregar mais credibilidade a esses resultados e diminuir as desconfianças de que essas missões estejam submetidas a algum tipo de influência política. Então, o precedente da Bolívia gera essa profunda desconfiança e, na minha visão, acho que nesse momento o melhor seria de que não se manifestasse e esperasse que as coisas pudessem avançar. Mas, de toda maneira, eu acho que o alerta de vigilância, ele nesse momento tem que partir do campo social democrático da própria região para evitar que no Peru possa acontecer uma reviravolta com o objetivo exclusivo de eliminar uma força popular que chegou ao poder pelo resultado legítimo das urnas. Nossa, a gente pode aprofundar, inclusive, essa discussão numa próxima oportunidade. Foi muito bacana conversar com você, viu, professor Paulo? Agradeço demais a sua participação. Uma boa noite e um abraço para você.
Eu que agradeço, pessoal. Muita força e boa luta. Abraço. Obrigada. Tchau.